E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. Ontem eu dei uma sumida, né? Vocês sabem, eu tô passando meio mal esses dias. Ontem eu não consegui gravar vídeo, então eu vou fazer uma análise rápida aqui para mostrar para você o que a gente pode estar esperando do Bitcoin, porque eu não podia deixar de falar desse cenário, certo? Esse cenário, se acontecer, o Bitcoin pode subir muito. E por outro lado, se ele não acontecer, a gente pode estar vendo uma situação até mais preocupante, uma queda mais intensa nas criptomoedas. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar isso. Bom, pessoal, no último vídeo eu tinha falado sobre o interesse comprador, mostrado pela correção aqui do preço, né? A gente chegou lá próximo aos 28, deu uma queda, e quando a gente teve essa queda, começaram a surgir ordens institucionais nessa região de suporte dos 27 mil dólares. E justamente esse era o fato que mostrava o quão forte a gente estava no suporte. Além do mais, vale ressaltar que a gente está numa região de maior interesse comprador do que vendedor. Tudo bem que agora nos 29 mil dólares começaram a surgir mais ordens aí de venda, porém a gente tem um número muito maior de ordens de compra, mostrando de fato mais interesse comprador e também institucional. Como eu vinha falando, né, o que deveria e poderia estar sustentando essa alta é justamente as pessoas, as ordens de compra que vêm seguindo desde lá dos 25 mil dólares, virem afunilando o preço para cima. Para não acontecer igual da última vez, né? Da última vez a gente teve uma alta muito grande, olha só, essa alta que ela aconteceu, e o preço ele devolveu quase essa alta toda porque não tinha interesse comprador dentro das corretoras. Então, a partir do momento que a gente viu o interesse comprador começar a surgir e a gente consegue até diminuir o volume, olha só, para ver que tem bastante interesse aqui nessa região e agora também nessa região aqui dos 27 mil dólares, é justamente isso que está mantendo o preço acima do suporte. Graficamente falando, a gente estabeleceu um fundo ascendente lá nos 27.100 dólares, certo? Então, 27k é o nosso suporte mais forte. E aí a gente já cai dentro dos dois cenários. O primeiro é a maior probabilidade que o Bitcoin ele siga nessa tendência de alta que ele vem se formando desde o começo de setembro, certo? Fazendo topos e fundos ascendentes igual ele está fazendo, e para isso ele precisa romper os 28.500 dólares. Se esse for o caso e a gente continuar na tendência de alta, ao meu ver, isso é uma possibilidade muito bacana, porque a gente vai continuar esse movimento de alta e rompendo a região dos 28k com aquele pivô, o Bitcoin poderia chegar lá nos 30k. E ele chegando nos 30k, a realidade e o sentimento para o Bitcoin já é outro, porque a gente já abre um bom espaço para estar formando o nosso fundo ascendente, e isso caracterizaria um cenário de bandeira de alta aqui no gráfico semanal. Olha só, a gente subiu, estamos consolidados, então se a gente romper os 30 mil dólares, a gente poderia facilmente estar vendo o Bitcoin fazer esse movimento aqui, o que poderia fazer essa consolidação e continuação do movimento de alta. Mas, por outro lado, se o Bitcoin não tiver forças para romper os 28.500 dólares, tiver uma rejeição forte com um volume acentuado, igual da última vez que isso aconteceu, ainda mais se a gente tiver aqui divergência no RSI, e daí o preço reverter a tendência no diário, a gente vai estipular um topo no semanal e a gente já vai começar a olhar para o mercado de outra forma, porque o Bitcoin vai poder estar fazendo um ombro, cabeça e ombro no gráfico semanal. E se esse for o caso, aí a gente poderia ver mais movimentos de baixa começando aí ao longo das próximas semanas e meses, podendo levar o Bitcoin lá na região dos 20 mil dólares novamente, tá? Os dois cenários que eu enxergo para o Bitcoin agora no médio prazo são esses, e ambos os cenários tá justamente dependendo dessa resistência forte que a gente tem nos 28 mil dólares, porque igual eu vinha falando aqui nos outros vídeos, o Bitcoin ficou muito tempo consolidado entre os 28 e os 32, e ao longo dessa consolidação várias pessoas compraram nos 28, 29 mil dólares acreditando na continuação do movimento de alta, só que o mercado não fez isso, o mercado caiu. Então, quando o preço volta aos 28, 29 mil dólares, essa é a oportunidade que essas pessoas têm de sair do mercado e
parar de ter um prejuízo na sua carteira. Por isso que a resistência é muito forte e por isso que a gente, para invalidar o ombro, cabeça e ombro aqui no gráfico semanal, a gente precisa estar confirmando um rompimento acima aí dos 28 mil dólares, ou seja, eu quero ver fechamentos até os 30k. Se a gente tiver rompimento com rejeição, não serve, eu quero fechamentos. O lado bom disso é o nosso sentimento. Observa que o nosso sentimento ele está tendencioso ao short. Muita gente, na verdade eu vou até voltar um pouquinho mais para trás, né? Quando o preço ele subiu bastante lá no começo da semana, a gente viu um grande aumento no Open Interest com quedas do Long Short Ratio. Logo em seguida, após a queda do preço, a gente viu aumento no Long Short Ratio, porém o Open Interest ele operou em queda. E quando o Long Short Ratio está caindo novamente, a gente está vendo um aumento no Open Interest. Então quem está mandando no sentimento do mercado agora são os ursos. Os ursos estão em maioria e em peso, querendo operar vendido contra a maior resistência. E se você acompanha o canal, você sabe muito bem que o nome disso é liquidez. O mercado ele tem interesse em estar subindo justamente para pegar o stop e liquidar essa maioria, porque a maioria tende a errar. Ah, mas simplesmente porque a maioria tende a errar, o mercado ele vai pegar o stop das pessoas? De forma indireta, sim, né? A explicação óbvia é porque se uma maioria acreditar num cenário, a chance daquele cenário acontecer é muito pequena. Então, se a maior parte das pessoas estão querendo abrir posições vendidas nessa região de resistência, e aí tá todo mundo vendido, quem que vai vender o preço para o preço continuar caindo? Quem que vai fazer negócios para o preço ficar cotado mais abaixo se todo mundo já vendeu aqui? Por isso que o mercado tende a ir contra o que a maioria tá pensando, que já fez isso várias vezes aí ao longo da história. Então, muito bem, né? Considerações finais aqui para fechar esse vídeo mais rapidinho. Desculpa. Basicamente, o que vai determinar o nosso cenário de bandeira de alta ou de ombro, cabeça, ombro no gráfico semanal é justamente o rompimento nos 28 mil dólares. Se a gente romper os 28, 29k e voltar para a região dos 30, toda essa resistência que o nosso VPVR mostra como acentuada aqui, que tem ordens de venda, todas essas ordens de venda aqui entre os 28 e os 30k, elas vão ser supridas, elas vão ser preenchidas. Se elas forem preenchidas, a gente não tem mais vendedores, então o preço, da mesma forma que ele veio fazendo ao longo dessa pernada de alta, ele também vem fazendo. Vocês lembram que tinha aquele retângulozinho que eu tracei aqui, ó, e que eu falei, rompemos e tivemos rejeição, beleza, mas é uma coisa positiva porque as ordens de venda que estavam nesse retângulo foram preenchidas. Então, se o preço passou uma vez, fica muito mais fácil dele passar uma segunda vez. E a mesma coisa precisa acontecer aqui nos 28, 29 mil dólares, preencher essas ordens aqui de venda que estão nessa região, para o preço conseguir seguir nessa tendência de alta. Então, rompendo 30k, a gente pode ver bandeira de alta no semanal. Rejeitando os 28 mil dólares e perdendo os níveis de suporte, principalmente, tá? Os 27 e os 26, Bitcoin abaixo dos 26 mil dólares, aí já é sinal de perigo, já é sinal de ombro, cabeça e ombro no gráfico semanal, e com isso a gente vai mudar completamente o nosso viés com relação ao Bitcoin. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Eu tô gravando esse vídeo passando muito mal, então acho que isso merece bastante o seu like, ajuda a compartilhar esse vídeo, isso ajuda, faz o YouTube recomendar essa análise aí para outras pessoas. Comenta o que você acha dessas análises que eu faço aqui diariamente, e não esquece de me seguir nas redes sociais, certo? Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, um ótimo resto de semana e valeu, galera, tamo junto.